Vamos lá, gente. Boa tarde novamente. Vim falar um pouquinho com vocês aqui, né, sobre inteligência artificial, esse assunto que se fala todo dia um pouco, né? Alguns exageram um pouco, outros subestimam, né? Rapidamente, para vocês me conhecerem, tá? Meu nome é Michel Carvalho, né? Eu moro no interior de São Paulo, né? Eu sou cristão, casado, pai de 5 filhas, por enquanto, né? E tenho aí mais de 25 anos de experiência com tecnologia, né? Comecei lá cedinho, né? Quando, observando meu pai com 13 anos, fazendo os programas de computador dele, aquilo me chamou a atenção. Eu aprendi a programar ali por volta dos 13 anos e depois nunca mais parei, né? Hoje eu sou diretor da D1 IT, é uma empresa de soluções com tecnologia, tá? Também sou sócio do Caná, é um aplicativo de relacionamento cristão, junto ali com o meu amigo Ricardo Sá. Se vocês quiserem conhecer, depois vocês dão uma procuradinha aí. Também sou fundador do aplicativo LIS, que é um aplicativo para cantinas escolares, tá? E eu acredito que a tecnologia é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e negócios, desde que seja aplicado com propósito e valores sólidos, né? Então, eu não concordo com tecnologia aplicada para apostas, pornografia, qualquer coisa desse gênero que afeta nossos valores, né? A tecnologia aplicada com propósito, ela é muito benéfica e é uma grande ferramenta, assim como o Jean estava comentando, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, gente? A gente vai ver um pouquinho da evolução da IA, né? Da onde veio isso, como que ela foi crescendo aí e chegou no que é hoje, tá? Como que ela se consolidou hoje, a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Como está o cenário hoje? Está todo mundo falando, mas o que realmente existe, tá? De ferramentas, a gente vai falar o que tem de ferramenta para vocês começarem a utilizar, né? Como começar, e eu vou trazer 5 ideias, né? Para o dia a dia de vocês na comunidade, que a gente pode aplicar. Umas ideias mais simples, outras ideias mais complexas, mas para vocês terem noção do que a gente consegue fazer com tecnologia, com IA, tá bom? Então vamos lá. No finalzinho, né? No final, eu não estou vendo vocês agora. No final eu vou abrir para, né, para perguntas, se a gente tiver tempo disponível, aí eu consigo responder alguma coisa. Como agora eu não estou vendo quem levantar a mão aí guarda a perguntinha que a gente no final eu respondo, tá bom? Vamos lá, gente. IA, inteligência artificial. Quem lembra aí desse, né, desse robozinho aí, lembra do Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro? Normalmente, algumas pessoas, quando pensam em IA, podem lembrar disso, né? Aqueles robôs rebelando, né, contra a humanidade e nos caçando, né? Não é isso, né, gente? A IA, ela não é um robô do futuro, não é uma máquina que vai tomar conta de tudo de forma que nos prejudique, né? A IA nada mais é, gente, que programas de computador, né? São sistemas, programas que basicamente com matemática eles aprendem, né? Esses programas eles aprendem a reconhecer padrões, né? Então é uma pura matemática, né? Não é uma inteligência consciente, são softwares, programas de computador que eles evoluíram ao ponto de ver uma imagem e reconhecer que aquela imagem, por exemplo, é um gatinho, é um cachorro, é um copo, é uma pessoa, né? Então, a IA nada mais é que um reconhecedor de padrões, tá? Essa é a inteligência dela, né? E o que a IA tem que ser para a gente, e ela está se tornando? É uma ferramenta de apoio, né? Algo que otimiza nosso tempo, né? É algo que possa fazer com que aquilo que a gente faz com muito esforço nos ajude a fazer com mais rapidez, né? Por exemplo, né, um aplicativo que responde perguntas básicas, repetitivas, é um exemplo de IA. Eu vou trazer outros exemplos para vocês. Né? E como que foi essa evolução, gente? Né? Como eu disse, a IA é um programa, né? São programas de computador, né? Softwares. E a IA é uma evolução do software, né? Ela começou lá atrás, né? O software tem uma longa a trajetória. Ela começou lá atrás, nos anos 50, ela veio evoluindo, né? A cada evolução
dela e da tecnologia junto, foi proporcionando as funções que ela poderia fazer, né? Então, lá nos anos 80, a gente teve lá o computador, o supercomputador, que ganhou do xadrez, do rapaz lá do xadrez, eu esqueci o Kasparov, eu acho, ganhou dele, né, no xadrez, né? Como uma máquina ganhou, né, de um campeão de xadrez, né? Então, naquela época, uma máquina super grande, né, com algoritmos, com IA, né, uma inteligência artificial, só que muito mais simples do que existe hoje, mas já era algo já com uma certa inteligência, ganhou, né? E avançando no tempo, a gente foi o hardware, né, os computadores, a possibilidade de processamento foi aumentando e foi possibilitando que esses softwares, esses programas de computador pudessem avançar e fazer algumas coisas que não podiam no passado, né? Então, nos anos 2010 para frente ali, né, foram se surgindo as GPUs, as placas de vídeo potentes, né, e elas possibilitavam processar uma grande quantidade de dados, que a gente chamava de Big Data. Então, por exemplo, ali a gente teve o surgimento do reconhecimento de voz de forma mais rápida, como a Siri da Apple, que você fala, ela responde, entende o que você fala, Alexa, e por aí vai, né? Só que em 2017, gente, aconteceu ali um divisor de águas, né? Que apareceu um paper, né, uma publicação do Google, chamado Transformers, que deu a possibilidade da gente ter a IA do jeito que ela é hoje, né? A IA no passado, antes de 2017, era tudo processado de forma mais rudimentar, né, mais básica, muito mais morosa. Com esse estudo liberado pelo Google, ele foi possibilitado uma IA rápida. E junto com a evolução do hardware, dos computadores mais rápidos, teve essa junção e a gente pôde ter o que a gente tem hoje, né? E hoje, gente, se vocês prestarem bem atenção, a IA está no nosso dia a dia, né? Praticamente muitas coisas que a gente tem contato tem IA. Alguns exemplos. Todo mundo, acredito que a maioria de vocês usa e-mail e do Gmail, né? E qualquer e-mail, mas tem uma coisinha lá, uma pastinha chamada spam, né? Essa pastinha chamada spam, ele captura e-mails em massa, spam mesmo que a gente chama que é e-mails indesejáveis, né? Ali tem um software, um programinha que quando chega o e-mail para você, esse software, esse programinha analisa aquele e-mail e fala, esse e-mail é um e-mail legítimo? É realmente um e-mail que a pessoa deve receber? Senão ele é classificado como spam. E como que a IA sabe disso? Que a IA reconhece padrões, lembra? Padrões matemáticos, estatísticos. A IA analisa aquele e-mail e ela sabe que, por ter analisado tantos e-mails de spam, de coisas de fraude, de coisas erradas, de coisas que não são e-mails legítimos, ela sabe que aquilo é um spam e ela classifica. Então é algo tão trivial hoje, algo que você abre lá no Gmail, tem uma parte eu não lembro se é spam, tem uma que fica esses e-mails indesejados. Vai tudo para lá. E os e-mails que realmente precisam chegar na nossa caixa de entrada, elas entram por conta dessa inteligência, essa IAzinha ali, né? Quando a gente está navegando na internet, numa loja virtual, ali na Americanas, no Mercado Livre, na Amazon, vendo produtos, quem já percebeu que quando você vê uma geladeira, de repente a geladeira começa a aparecer, você vê em outros lugares. Esse comportamento seu de buscas, ele vem sendo registrado e alimentado numa inteligência artificial. Quando você navega entre os sites, existe um serviço de inteligência artificial que mostra o seu comportamento e começa a te mandar produtos que você procura. Então, ele sabe o seu comportamento. É uma IA que dá recomendações, né? Quando a gente está viajando e usa o Waze tem uma IA, um Google Maps, um GPS, né? Que você fala onde você quer ir, ele
pega uma massa de dados, e isso é super rápido, né? Onde tem trânsito, onde que é o melhor caminho, ele faz uma análise ali e te entrega a melhor rota, né? Então, a IA já acontece no nosso dia a dia. Conteúdo, Netflix, né? Não é à toa, não é de forma aleatória que os vídeos que aparecem, os títulos que aparecem no Netflix para a gente assistir, eles aparecem ali. Eles seguem um padrão de comportamento que uma IA dentro do Netflix analisa de tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente assiste, né? Spotify, com músicas, a mesma coisa, tudo ao mesmo princípio. Ele analisa o nosso perfil, aquilo que a gente mais escuta, aquilo que a gente pesquisa, né? Instagram nem se fala. Quando se fala de algoritmo do Instagram, o Instagram é um puro IA. Ele vê se você ficou um tempinho a mais vendo aquele vídeo específico, ele vai acumulando toda essa massa de dados, e quando a gente rola o feed e recarrega ali para vir novos posts, vem tudo aquilo que a IA entende que você consome, que você vai gostar. Então, além dela trazer coisas que você gosta e vê sempre, ela prediz, ela entende assim, eu acho, né, eu creio que o Michel vai gostar desses conteúdos também que ele nunca viu, porque eles são relacionados àquilo que ele gosta e consome. Então, a IA está no nosso dia a dia e a gente, às vezes, não tem noção disso, né? Por isso que é um tema super importante, né? O que a gente tem de IA já, gente, no mercado, pronto, né? ChatGPT, eu acredito que a maioria de vocês conhece, mas, assim, ainda tem gente que não conhece, né? Então, eu achei importante trazer aqui, né? Um conhecido meu, eu tô com ele toda semana, esses dias ele perguntou uma coisa para mim, eu falei, você já colocou no ChatGPT para ver? Ele falou, o que é isso? Eu falei, nossa, coloca, apresentei para ele ali, e ele falou, nossa, que legal, tá me ajudando bastante. Então, é uma ferramenta que, às vezes, a gente acha que todo mundo conhece, e, gente, é de graça, né? Tem um limite ali, claro, mas pode usar e ajuda muito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para texto, né? Para pensamentos ali, o ChatGPT ajuda bastante. Para design, pode-se usar o Canva AI, né? É uma aplicação também, é um programa ali online que você acessa, ele gera imagens, você consegue construir apresentações, e tem o Gama também constrói apresentações de reuniões, para voz, o Eleven Labs, né? Ele gera, sintetiza voz, então você dá o texto para ele cria vozes, né? Cria o áudio ali com a voz que você escolhe, é um dos melhores. E vídeo, né? Eu trouxe só alguns, gente, existe muitos hoje em dia no mercado, e o Véu, né? Quando ele foi lançado, a última versão dele, explodiu o Instagram de vídeos bíblicos, não sei se vocês chegaram a ver, com Moisés falando, José falando, representando os trechos, né, algumas passagens bíblicas. Claro que às vezes o pessoal coloca ali umas gírias, uns negócios meio estranhos no meio, acredito também para trazer o povo, né? Mas é uma coisa que, quando você imaginou, a não ser que se faça um filme, uma produção, não. Alguém foi lá, nesse véu, escreveu, pôs o trecho bíblico e falou, cria um vídeo com esse trecho bíblico e usa expressões dos dias de hoje, como se José fosse um influencer. Aí sai um vídeo lá, como José falando, como se ele fosse um influencer dos dias de hoje, mas vivendo a vida dele ali. Nossa, gente, hoje eu tive que sair correndo porque a mulher de Potifar quis me assediar. Então, é algo que está disponível para vocês, para a gente utilizar em certa medida grátis, né? E a título não de teste, mas para vocês entenderem, como que eu fiz essa apresentação de vocês, aqui, essa apresentação que eu estou mostrando para vocês hoje, aqui, como que eu fiz ela? Eu fui no ChatGPT, né? Falei para o ChatGPT tudo que eu queria dizer, né? Nessa apresentação de vocês, o que eu queria apresentar, a forma, o conteúdo, e pedi para ele dividir isso em slides para mim. Ele dividiu em slides, né? Textual ainda. Eu falei, legal, eu quero levar essa ideia.
e ela funciona assim, assim, assim. Coloca isso nos slides, organiza para mim. Ele foi organizando, 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 até que eu falei, legal, é esse ponto que eu quero. Eu falei, eu vou usar o Gama, né? Eu acabei de falar para vocês que usa apresentações, faz apresentações. Eu falei, vou usar o Gama para montar isso. Peguei, ele falou, tá bom, tá aqui o texto para você pôr no Gama. Ele já preparou para mim. Peguei o texto, abri o Gama, cliquei em criar a apresentação, colei o texto do ChatGPT. 30 segundos, estava pronta essa apresentação. Peguei a apresentação, olhei, coloquei meu nome, mudei algumas coisinhas que eu não gostei. 10 minutos estava pronta essa apresentação aqui que eu estou mostrando para vocês. Nossa, Michel, mas você usou o negócio pronto? Sim, gente. Eu tenho um monte de coisa para fazer no dia a dia, assim como vocês têm, e a gente precisa de ferramentas que nos ajude a otimizar o nosso tempo, para que a gente, não que isso aqui, né, essa apresentação não seja importante, mas a gente, né, eu quis gastar mais tempo pensando, e a execução, a ferramenta me ajudou, né? E se eu tivesse colocado mais tempo ainda, seria uma qualidade ainda melhor, e para mim essa qualidade está ótima, né? Mas eu poderia colocar mais elementos, mas eu quis trazer isso para vocês entenderem as possibilidades e ganho de tempo que a gente tem utilizando as ferramentas de IA que existem hoje, tá? Gente, diante de tudo isso, eu acredito que vocês entenderam um pouco, né, que IA vem para nos ajudar. E como começar, né? Sozinho, vocês podem começar sozinho, né? Utilizando o ChatGPT, né? Acredito que muitos já utilizam, né? O Jean citou. Já vem uma grande ajuda para fazer muita coisa, gente. Ah, eu preciso organizar a festa do padroeiro. Põe no ChatGPT, pede ajuda, começa, vai colocando seus insights, as suas ideias, ele vai te ajudando a montar ali, né? Montar a escala, ele te ajuda a montar a escala. Montar, eu vou precisar levar uma palavra hoje no grupo de oração. É claro que você não vai confiar 100% no que ele traz, mas você pode instruir ele, ó, eu penso em trazer esse tema, e eu penso assim, ele te ajuda a estruturar o texto, para levar aquilo que você pensa, a sua inspiração, de forma estruturada, para que todo mundo consiga entender. Ele te ajuda nisso, né? Ele não vai fazer para você, né? A ideia não é pedir para ele trazer um tema, mas você pode pedir também um tema, mas você levando o seu, né, que você já está inspirado, vai te ajudar muito, né? O Canva para fazer as imagens, posters, posts de Facebook, o evento, você pode usar ele para tudo. O Gama, que nem usei para fazer apresentações, e o Véu, né, também para fazer vídeos, né? Isso sozinho, gente. Sozinho você consegue fazer, as ferramentas são super fáceis e acessíveis, né? Se você começar a usar muito, você vai entrar no nível de pago, né? Que também não é algo inacessível. Dá para custear isso, para acessar as novas funcionalidades e limites muito tranquilamente. Ah, Michel, sozinho eu já resolvi, já consigo fazer. O que eu consigo fazer com parceiros? O que são parceiros? Empresas que conseguem prover tecnologia de IA, né? Então, a minha empresa é uma empresa desse tipo. A gente consegue pegar os dados da paróquia, os dados que vocês armazenam da comunidade, auxiliar nisso tudo e integrar com alguma ferramenta de IA para potencializar a IA, né? A IA, por si mesmo, ela não faz nada, gente. Sem você fornecer para ela o que você precisa, ela não faz nada. Ela imagina que ela é um cérebro pensante. Ela tem lá nesse cérebro, né, a IA, basicamente, e de forma resumida e simplista, imagine que a IA tem muito conhecimento. Ela conhece de física, de matemática, de português, de muitas línguas. Ela é assim. Mas ela não conhece a realidade da sua paróquia, da sua comunidade, ela não conhece um contrato, caso você queira que ela analise. Então, a gente fornece para a IA essas informações, e ela, com todo o processamento, inteligência, já nela, ela consegue dar uma análise super legal do que a gente precisa. Tá bom? Então, eu recomendo, como regra de ouro, começar sozinho para entender, ver as possibilidades. Quer avançar, fazer coisas mais complexas, procura um parceiro, né? E vocês vão conseguir
forjar aí soluções muito interessantes para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, as possibilidades que a gente tem com IA. IA, ela apoia no acolhimento, né? Então, a ideia é a gente utilizar a IA, a tecnologia, como apoio na comunicação e no engajamento das pessoas. A IA não é para substituir as pessoas, a tecnologia a gente não pode usar ela para substituir, mas para fortalecer o humano, né? Para fortalecer, esticar os nossos braços, eles poderem ir além, né? Então, a IA, a gente deixar ela cuidando do operacional, daquilo que é repetitivo, e que uma máquina pode fazer. E a gente, como seres humanos, como servos, a gente foca na relação interpessoal, né? Aquilo que a máquina não pode fazer, né? Imagina que a máquina ela pode responder uma pergunta simples e objetiva que todo mundo tem. Essa resposta ela pode ser feita respondida por uma máquina. Mas entender o problema ali, tentar ajudar um casal, um jovem, a gente destina esse tempo que a gente faz coisas triviais para fazer as coisas que realmente importam e deixa as triviais para a máquina. Essa é a ideia da tecnologia da IA no meio da igreja, tá? É uma das ideias, tá, gente? Gente, então aqui, eu trouxe algumas ideias e eu queria apresentá-las para você. Eu trouxe 2 ideias simples e 3 ideias mais complexas, tá bom? A primeira ideia simples, para a gente começar, é o chat paroquial, tá? Eu não estou trazendo nenhum produto para vocês, nada eu não. Pode ser que existam essas ideias já, no sentido não estou vendendo serviço aqui, estou trazendo ideias que eu entendo como algumas soluções e aplicações de IA, né? Chatbot paroquial, né? Então, ele responderia perguntas comuns, como missas, sacramentos, contatos, e estaria 24 horas por dia disponível, né? Como que se daria isso, Michel? Olha, a ideia é que não se despreze da sua paróquia, ter um site com as informações todas lá. Mas a gente pode fazer esse chat dentro do próprio site ou integrado com o WhatsApp, né? O WhatsApp da paróquia, da comunidade, onde as pessoas acessam e fazem perguntas ali. Não precisa esperar um ser humano, tá, 24 horas por dia, respondendo, né? Deixa eu ver aqui se alguém falou comigo. Um ser humano 24 horas por dia disponível para responder, né? Então, e tem um detalhe, a gente pode ter respostas empáticas com a IA, né? Então, às vezes a pessoa não precisa perguntar exatamente qual o horário de missa hoje, dia XYZ. Um chatbot simples, né? Um robô que responde automaticamente um WhatsApp de forma simples, ele tem um pouco mais de dificuldade, mas quando a gente fala de IA, a pessoa pode perguntar como se ela estivesse perguntando para a gente. Que horas a missa hoje? Que horas a missa amanhã? Depois de amanhã? A IA tem a capacidade de entender e dar a resposta, né? E para todas as questões. Então, é uma ideia simples para começar rápido e já aplicar, tá? Uma outra ideia, lembretes automáticos, né? Então, uma vez que a gente tem um chatbot, a gente pode, de forma automática, gerar lembretes, né? Gente, domingo do dízimo. Pessoal, as escalas são essas. Não esqueçam. Lembra do evento. Isso de forma automática, né? A IA sabe o que tem que acontecer, ela já vai informar para todo mundo, sem que a gente precise lá lembrar de mandar para a lista de transmissão e ficar mandando, né? Entendendo. E se a pessoa falar, responder de volta, mas que evento? Não estou sabendo. O evento que vai acontecer, né? A IA já está fazendo isso, né? Mais organização e menos esquecimento. Então, essas são 2 ideias, gente, ideias simples, fáceis de aplicar, que já resolve muito do dia a dia, né? E tira aquela carga de ter uma pessoa que tem que ficar o dia inteiro no WhatsApp respondendo, ou nem tem esse canal, e as pessoas acabam não indo porque não sabem do horário, tá no site, mas as pessoas às vezes não querem entrar no site, não tem aptidão, mas o WhatsApp todo mundo tá, né? Então, são 2 ideias, tá, gente? Gente, eu não estou olhando para vocês aqui. Espero que
Deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Tá Tá? tranquilo, eu tô acompanhando aqui, Michel. Tá bom, obrigado, gente. Vamos lá. Gente, O pessoal tá gostando muito aqui. maravilha. Ó, eu trouxe 2 ideias avançadas. Por que são avançadas, tá, gente? Porque são trabalhos aqui, ideias com IA, mas vocês vão precisar de um parceiro para fazer isso, tá? Mas eu acredito que são ideias super valiosas, né? Eu não criei essas ideias sozinho, eu conversei com amigos que estão envolvidos no dia a dia, né, entendendo alguns problemas, e em cima disso eu gerei essas ideias, tá? E podem ter muitos outros problemas que vocês estão vivendo no dia a dia que a gente pode resolver com ideias, com IA, com tecnologia, tá? Vamos lá, primeira ideia avançada. Detectar afastamento. Identifica quando alguém começa a faltar e gera alerta acolhedor, né? Imagina que tem uma pessoa que não está indo na missa, não está indo nos grupos de oração, sumiu dos grupos de WhatsApp, não aparece. É muito fácil, com o nosso dia a dia corrido, nossas atividades, família, trabalho, inclusive na igreja, e a gente não se lembrar daquele irmãozinho que não está indo. É muito fácil. E acaba gerando uma alma que está afastada, uma insatisfação até do lado da pessoa. Eu sumi, mas ninguém veio atrás de mim, ninguém está nem aí para mim. A gente sabe que existem pessoas assim. A ideia dessa ideia, né, de detectar o afastamento é a gente colher dados de forma que a IA, antes de acontecer o descontentamento, a gente antecipar isso e ela já fala, comunicar, padre, um relatório da IA falando, né, numa tela, assim, imagina uma tela, olhar como que está hoje o índice de afastamento da comunidade. Aí a IA me fala, a gente tem possíveis 3 pessoas que estão afastadas, essa pessoa que já faz 15 dias que não aparece, essa última vez ela mandou uma mensagem no WhatsApp só, a outra pessoa só leu uma mensagem no WhatsApp, essa pessoa, a última vez que ela veio na missa foi tal dia, e isso de forma automatizada, sem eu precisar ficar olhando cada lugar. É uma ideia avançada, que dá para a gente fazer, né, com certas ações. Lembra, gente, a IA por si mesma, ela não trabalha sozinha. A gente tem que alimentar ela. A ideia de ter aqui alguém que auxilie vocês para a gente ter ideias para coletar os dados, né? Então, a gente pode coletar os dados como? Alguém fica responsável por fazer a chamada ou por presença nos grupos de oração, a gente monitorar o grupo de WhatsApp, a gente pôr alguma coisa, até um nível muito mais avançado, a gente ter uma câmera dentro da igreja verificando quem está lá, a gente pode chegar nesse nível, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Desde que a gente não também afete a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, mas há muitas possibilidades, tá? Então, uma ideia para fazer. Ideia 2, termômetro da comunidade. Qual que é a ideia do termômetro da comunidade? É a gente entender como as pessoas da igreja, da comunidade, estão se sentindo ali no meio, né? E a gente ter um alerta antes do caos acontecer, antes dos descontentamentos virem à tona. Por exemplo, imagina que o padre possa entender o que a comunidade está sentindo. E ele formatar, falar assim, nossa, a IA diz para o padre, o povo está com algumas brigas internas ali, tem gente que não olha para a cara do outro e não sei o quê. Seria legal um tema de homilia sobre o perdão. Por quê? Que a IA diz de algumas maneiras, com alguns métodos, que daí a gente aplica ali dentro no dia a dia, que vai levar a IA a mostrar isso, né? Mostrar que tem gente descontente com o meio físico. Tem banco que está feio, está ruim, está quebrado e não está gostando. Então, a gente encontra formas de alimentar a IA com essas informações e dar um termômetro da comunidade para as coisas
para providências serem tomadas, atitudes serem tomadas antes das coisas estourarem, vamos dizer assim, né? Então, é mais uma ideia. E uma última ideia que eu trago para vocês também aqui é catequese personalizada, né? Imagina hoje que a catequese ela tem um método de ser feito, uma forma de ser feito, mas se a gente dá um acesso de uma IA com todo o conteúdo da catequese e as pessoas não invalida o que tem hoje, né, gente? Né? Não é para invalidar, mas é vir como um apoio e a pessoa faz as perguntas e tira as dúvidas e a resposta vem na linguagem personalizada. Se é uma criança de 7 anos, se é o adulto, se é o adolescente, a gente pode aí falar para IA personalizar as respostas com o conteúdo correto. Então, a gente pode dar essa possibilidade para a comunidade de estender o conhecimento para dentro de casa. E ela ter esse acesso. De repente, uma pessoa não pode ir, né, não consegue. Então, além de estender, a gente entrega o conteúdo, né, um ensinamento de forma personalizada. É uma forma que eu acho muito interessante de conectar, né? Tudo isso traz engajamento, tudo isso traz mais pertencimento e, né, no termômetro ali a gente mitiga os problemas antes deles acontecerem, afastamento, a gente traz o povo para a igreja, né? Então dá para fazer muita coisa, gente, que eu não falei ainda aqui a respeito de dízimo, né? A gente mandar uma mensagem personalizada para aquela pessoa, para aqueles que são mais fiéis, e tem muita coisa que a gente consegue trazer o engajamento com o IA. Aqui são só 5 ideias que eu trouxe diante de alguns problemas, mas vocês devem ter aí centenas de problemas que a gente pode sentar, conversar, entender e gerar uma solução. Ou vocês mesmos, com o ChatGPT, falar, gente, o ChatGPT lá, estou com um problema assim na minha comunidade, me dá ideias para resolver? Ele vai trazer ideias também. Então, a IA ao seu favor, estender a capacidade nossa que Deus nos deu, que é muito grande, né, a nossa inteligência, mas a IA, né, que Deus também nos deu, né, para o homem, a inteligência de criar a IA, ela faz coisas que a gente faz, às vezes, melhor e mais rápido, né? Então, a gente estendeu nossa capacidade. Gente, já encerrando para abrir para perguntas, né? Que fique claro, gente, a gente entenda isso. A IA é uma ferramenta, não é nossa inimiga, né? A gente teve, ao longo do processo tecnológico, várias disrupções, né? A gente teve a disrupção do computador pessoal, né? No começo, a gente não tinha computador aqui, eu estou no notebook, né? No começo a gente não tinha computadores pessoais, eram grandes computadores, tamanho de geladeiras, de salas, né? Em determinado momento a IBM criou o computador pessoal, que a gente chamou de PC, né? Foi uma grande disrupção, porque as pessoas comuns, não só as empresas ou as grandes instituições, tiveram acesso a computadores, mas as pessoas comuns, em casa, né? O PC, o Personal Computer. Então, a gente avançando um pouco, a gente teve a disrupção na internet, né? Ou seja, os computadores eles ficavam isolados nas suas casas, veio a internet e conectou todo mundo, né? Isso foi uma disrupção, uma mudança de paradigma, um avanço, que é como se a gente mudasse do Novo Testamento para o Velho Testamento, se a gente fosse fazer um paralelo, né? Uma mudança brusca. A gente avançando mais um pouco, né? A gente teve uma disrupção do mobile, do celular, do smartphone, né? Que tirou a gente do computador e levou a gente para o celular, né? Fazendo com que hoje os acessos à internet são maiores via celular do que via computador, né? Então, a gente tem até um termo no desenvolvimento de software que a gente fala mobile first. Então, quando a gente vai fazer um site, um aplicativo, a gente foca primeiro no celular para depois ir para o computador, porque os acessos são muito maiores no celular hoje, né? E agora a gente está vivendo, foi que eu falei para vocês, em 2017, a disrupção da IA, que mudou a forma da gente fazer as coisas, né? Antes a gente fazia tudo manual, dava mais esforço, a IA veio potencializando a nossa inteligência e as ferramentas.
Então, a ideia da IA é ela liberar o nosso tempo, né, que a gente usa fazendo muita coisa manual, repetitiva, né, para a gente abrir espaço para fazer coisas mais relacionais, né, coisas que importam de verdade. Então, acolher melhor juntos, usando a tecnologia ao nosso favor, né. Eu sou da mesma linha do Jean, a tecnologia não é, né, o fim do mundo, a gente tem que usar ao nosso favor, gente, né? Carro mata tanto ou mais como uma arma, né? Só que o carro é uma ferramenta que a gente usa para se movimentar. Se a gente usar bem, maravilha. Se a gente usar mal, sair correndo que nem louco, vai acontecer problemas. Internet, se a gente usar bem, uma bênção. Né? A gente dissemina o evangelho, a gente consegue fazer muita coisa, a gente trabalha, né? Quase 100% do meu trabalho hoje é via internet. Né? Eu estou aqui com vocês, a gente está junto aqui, se conhecendo por conta da internet. Mas tem gente que usa mal, que não sabe usar, que usa para prejudicar as pessoas, né? Então, é uma ferramenta. Ela, por si mesmo, né, não é má. E assim, a tecnologia com a IA. Ela, por ela mesma, ela não é má. Mas tem gente que usa para o mal, mas a gente tem que usar para o bem, para o evangelho e para levar a palavra. Gente, quero deixar uma frase para vocês aqui, né? A tecnologia é uma ferramenta. O coração da igreja continua sendo o amor e o acolhimento. A IA só potencializa o que Cristo deixou de missão em nós. Então, vamos usar a IA para levar o evangelho a toda criatura, acolher os nossos irmãos, né, na melhor forma possível. Se a IA faz sentido e vai fazer com que a gente acolha melhor, mantenha as pessoas na igreja, e isso é uma ferramenta para a gente, maravilha, vamos utilizar com tudo, né, e da melhor maneira possível. Se você quer conversar mais sobre como aplicar IA no seu dia a dia, tá aqui o meu QR Code, é só escanear, você vai falar direto comigo, tá? Obrigado, Deus abençoe, é isso que eu tinha para falar hoje sobre IA. Muito legal, muito bom. Tem perguntas e também algumas colocações aqui que eu acho que vale a pena. Estão perguntando aqui como é que a gente poderia fazer um post, por exemplo, para aniversariantes dizimistas, né? Dá para fazer usando a IA, tanto a imagem do post, né, Michel, quanto também se tiver um aplicativo que o próprio aplicativo, o assistente mande naquele dia para ele, né? Sim, a ideia de a gente pode usar a IA aí para fazer, nesse caso, o post de aniversário. Vamos dizer que você pode fazer manual, você entra lá, manda fazer e manda para a pessoa. Mas a gente pode fazer algo melhor, que é a própria IA gera a imagem e já manda para a pessoa que está fazendo o aniversário, né? De forma automatizada. Lembrando, para a gente economizar tempo e fazer isso de forma automática. A gente pode fazer sim. Legal. Michel, tira o compartilhamento da tela. A gente tem um tempinho ainda. Eu vou fazer uma experiência aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos. Eu vou botar no. Eu acho que a gente consegue no Gemini, né? Eu acho que dá para fazer. Essa aqui é a IA do Google, certo? Então, eu estou aqui na IA que a gente. Essa aqui é paga, porque eu uso a paga com a Dominus, né? Sim. Então, eu vou uma coisa importante para a gente dentro da IA, gente, é que a gente sempre precisa contextualizar para a IA, falar com ela como ela é uma pessoa, certo? Até brincam assim, trate ela bem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que ela vira o Exterminador do Futuro, ela vai lembrar de você e vai dizer, a Leni sempre me tratou bem, então eu vou ser legal com a Leni, certo? Tô brincando, mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, sou coordenador do dízimo da paróquia São José e gostaria de criar um card para enviar por WhatsApp aos aniversariantes dizimistas do mês de dezembro. Eu vou colocar de dezembro aqui. Você consegue fazer para mim uma imagem no formato adequado
é, para envio por WhatsApp. Além disso, gostaria que no texto você colocasse o convite para vir na missa no final de semana em que a pessoa está de aniversário. Eu vou tirar no final de semana que ela vai confundir. Ela pode confundir porque ela para vir à missa na paróquia. Os horários são domingo, 8, 10 e 19 horas. Sábado, 18 horas. Nos dias de semana também tem tem às 12 horas. Pronto. Vamos mandar aqui para ela. Contextualizei o que eu quero fazer, disse, mas já dei as informações dos horários de missa, porque a ideia aqui não é só dar parabéns, mas convidar a pessoa para vir à missa. E aí eu dou o comando aqui para ela, vamos ver o que ela vai fazer. Ela está pensando, eu uso o Gemini um pouco. Ó, ele tá aqui fazendo todo o pensamento dele. Aqui ele manda em inglês, porque a ferramenta está configurada dessa forma, mas ele vai fazer tudo em português, que é o que eu pedi para ele, e eu estou falando nessa linguagem. Ó, ele mandou o texto e a imagem. Tá vendo? E é uma imagem única que ele criou, né? Ele não pegou E de essa nenhum lugar. imagem, ela é uma imagem, exatamente, ela é uma imagem única criada. Ó, feliz aniversário, querido dizimista. Convidamos você e sua família para celebrar conosco a Santa Missa em ação de graças pelo seu aniversário. E ali ele até colocou, ó, a data, horário. Aí aqui ele esqueceu de colocar os horários, ó. Ele não colocou, eu vou dar o comando para ele. Quer ver, ó? Legal. Gostei da proposta. Você só esqueceu de destacar, de colocar, na verdade, de incluir os horários das missas. E eu informei para... Você está vendo que eu estou falando com ele como uma pessoa, para ela poder entender tudo que... quanto mais contexto tu der para ela, mais ela vai ser eficaz no desenvolvimento, certo? Explica, né? Sim. E você pode começar também dizendo assim: você é coordenadora do dízimo da paróquia X e está passando por este problema. Qual ação você sugere, entendeu? Coloca ela no contexto. Ó, ela já criou outra aqui, ó. E ela já, como é que diz, Coisa em inglês. ela alucinou já. O que acontece? Isso é interessante. Ó, a IA, às vezes, ela vai alucinar, certo? Aí você precisa trazer ela de novo para o contexto, mas ela trouxe em inglês e fez outro card. Eles chamam de alucinação, esse tipo de coisa. Sim. Vamos ver se ela vai cumprir. Às vezes você vai precisar, isso é legal porque aí você já aprende um pouco da técnica, vocês vão precisar recomeçar o chat, porque ela vai ficar alucinando, é normal, faz parte, ela é uma inteligência artificial. Mas aí vocês vão e pode começar uma nova conversa e zera tudo, e às vezes é o teu prompt, já tem que vir mais organizado. O prompt é essa conversa que você estabelece com ela, entendeu? Então aqui é legal que vocês já podem ir utilizando. O legal da IA é que ela é de graça a algumas modalidades, entendeu? Mas tem essa que é essa que eu estou usando, por exemplo, ela é paga.
eu uso uma das IAs aqui, que ela é como se ela fosse, eu até estava assistindo um curso que ele disse que é como se fosse um cientista, né? Um pesquisador. Ele vai pesquisar mais para poder trazer a informação. Ó, por isso que ela está demorando mais, porque eu estou usando a que leva mais tempo de raciocínio. Ó, ela voltou para a imagem, ó, viu? Sem colocar a data aqui. Às vezes você vai precisar realmente recomeçar o prompt dela, né? Mas assim, ó, o que que é legal aqui? Vocês podem criar muita coisa legal, tanto aqui a gente está dizendo de imagem, de texto, né? Mas, por exemplo, essa reunião aqui, eu estou fazendo com o Google Meet as anotações, então tá tudo anotado, certo? Digamos que você tem aí você quer fazer uma matéria sobre a formação, ou um texto de apoio para o manual de formação. Você pode pegar essa aula transcrita, porque o Meet aqui já está transcrevendo, e você vai jogar ela dentro da IA e ela vai produzir para você o texto. Então, tem muita coisa legal. E assim, os textos, quanto mais contexto tu traz, melhor ele vai ficando. Por exemplo, eu tenho aqui um assistente de redação da Dominus. Eu fiz o texto da aula da semana passada. Ele está aqui, ó, o blog post do Padroeiro, aquele blog que eu botei lá para vocês lá no canal, no grupo. Ele foi um blog post produzido aqui. Inclusive a imagem, ó. Quem estava na aula passada vai lembrar que eu falei da ideia de a pessoa limpar a mesa e conversar com as pessoas e tal. Eu pedi para ela exatamente isso. Eu queria fazer a imagem de destaque e que você contextualizasse com os cenários que eu trouxe na palestra. E aí ela fez, ó. Olha que legal. E olha que imagem bacana. Parece super Boa, real, né? né? Então, assim, às vezes de cara ela já acerta, às vezes você vai ter que fazer mais vezes. Mas o resumo da ópera é que o que você leva 2, 3 horas, na IA você vai levar 10 minutos, 15 minutos para fazer, na maioria das vezes é assim, né? Eu estava com uma atividade agora recente para fazer aqui na Dominus, que era analisar todo o conteúdo postado do site da Dominus. A gente tem 300 conteúdos. E aí tem uma IA que analisa planilhas que se chama Manos. Até teve alguém que colocou aqui sobre a Manos. E aí eu subi, Michel, lembra daquele arquivo que tu me mandou? Sim. Eu vou subir para a Manos para ver se ela consegue fazer a auditoria de conteúdo para mim, que é identificar o que precisa ser melhorado no conteúdo e tal. Cara, eu subi a planilha, ela fez tudo. Um negócio que eu estava 1 ano para fazer e levaria semanas para concluir, eu consegui fazer em minutos. Ela criou, inclusive, o slide com a análise para eu apresentar para a equipe. Então, eu fiz isso, sei lá, eu dei o comando, saí, quando eu voltei estava pronto, entendeu? Então, isso é muito legal para a gente trabalhar. Eu vi que tem algumas dúvidas aqui também. Deixa eu pegar aqui. A gente falou do dízimo. Perguntaram aqui sobre o Gemini. O Gemini tem, eu acho que tem gratuito também, mas tem a versão paga. Todas essas ferramentas, ela sempre vai ter o gratuito e o pago. Mas para vocês terem uma ideia, o ChatGPT, eu acho que eu pago R$ 140 por mês. Eu pago 99, acho que é. Não é caro, não é porque ele é em dólar, então esse preço vai variando, mas ele não é caro. Então você consegue ter, inclusive, para a própria paróquia, e você vai economizar muito em tempo, né? Sim. Cadê? Tinha gente que perguntou. Explica sobre o que pode ser feito no Canva com a IA. Na verdade, é um Canva de IA, né? Sim. O Canva, ele basicamente, não sei se vocês lembram, tinha um programa antes que chamava Photoshop, né? O Canva é como se fosse um Photoshop, é online, e ele tem a parte dele com IA que te ajuda a criar artes, né, posts, algo nesse sentido, mas você dando prompt, escrevendo para ele. Em vez de você ir lá, colocar uma imagem, colocar um traço, uma bolinha, e você fazia o design ali, o layout, você fala para ele, eu quero
um post, igual o Jean estava fazendo, só que ele é próprio para imagens, né? Então, para criar pôsteres. Eu vi uma aula que o cara criou um site inteiro com a IA em 15 minutos. Sim. No Lovable, né? No Lovable. Uhum, então, tem ferramenta que faz isso mesmo. Aí a Então, única coisa que é assim, claro que a gente é muito amador, né? Então a gente está trazendo coisas muito básicas, mas que você pode ir aperfeiçoando. E uma coisa legal na IA também que eu aprendi recente é, se você não sabe, pergunta para ela como fazer. sim. Ela vai te dar o caminho, entendeu? Então, por exemplo, eu quero traduzir um livro que é em inglês, eu tenho o PDF, e aí eu mandei para o Gemini, você consegue traduzir esse livro em inglês? Aí ela disse, eu não, Gê, mas eu vou te passar as ferramentas que fazem. E aí ela me passou, e aí eu vi, o Manus faz, por exemplo, aí eu estou fazendo no Manus, mas aí, por exemplo, como é um livro muito grande, eu tenho que comprar crédito para poder fazer isso pelo Manus pago, né? Mas Uhum. ele tem uma quantidade gratuita por dia, eu posso ir fazendo até concluir todo o processo. Tem aqui, Michel, por favor, não entendi como controlar, no caso, as pessoas que têm faltado à missa ou grupo de oração. Teríamos que ter uma câmera terminal para leitura digital. Desculpe, eu sou leigo no assunto. Então, é ali que eu falei que precisaria de um parceiro, porque sozinho a IA a gente não conseguiria fazer, mas a gente pode criar diversas formas, desde uma câmera pegando o detectando facial de todo mundo que está ali, registrando que a pessoa foi na missa, a gente, de repente, o contexto que eu dei da pessoa assumir não é só do meio físico da igreja, a pessoa assumir a sua presença. Então, por exemplo, a gente monitorar um grupo no WhatsApp, de repente, toda semana, todo dia é mandado uma mensagem lá, o evangelho do dia, alguma mensagem, e as pessoas dão joinha, fazem algum comentário. Com isso, a gente consegue monitorar se a pessoa está presente, está vendo as coisas que estão acontecendo. Com a câmera dentro da igreja, a gente conseguiria fazer isso de forma física. De repente, aqueles que estão mais ativos, a gente pedir para colocar, eu vi aquela pessoa, vai lá no sistema que a gente criou e marca. E com todos esses dados coletados, a gente consegue ter uma noção e jogar para a IA e IA nos dar esse resultado. Essa pessoa assumiu. Mesmo que ela meio que dá, por conta dos dados não serem 100%, ela nos dá um indício que a gente precisa ter uma ação com uma pessoa ou outra, né? O legal também de a gente usar a câmera para reconhecimento facial, eu vi uma escola que eu participo, inclusive eu já fui para cursos deles, que eles usam a IA para sentir a temperatura da aula. O que é isso? Quando o aluno desvia o olhar dele e a atenção dele da aula, ele pega o celular, ou ele vai no banheiro, ele olha para os lados e tal. Então ele acaba, a IA vai mostrando como se fosse umas tagzinhas em cores. Então amarelo ele está perdendo atenção, em vermelho ele perdeu, em verde ele está atento. O que é legal disso? Imagina se a gente tem isso para a homilia, para o padre poder se preparar melhor para a homilia. Porque no caso dessa escola, o que eles fazem? Eles olham aonde eles estão errando na aula, no sentido da atenção do aluno, o slide não está com a atenção adequada, a aula está chata, então vamos trazer uma dinâmica para cá. Então eles fazem isso, não é? Tipo, para entender como melhorar o aprendizado do aluno. Então, imagina como que a gente pode melhorar o processo de acolhimento das pessoas, né? Como as pessoas chegam na igreja, se todos estão sendo acolhidos, se pessoas, por exemplo, eu já citei isso em cursos nossos aqui, que na minha paróquia eu passei anos, na verdade, e ainda é assim, porque eu não tenho vida pastoral na paróquia aqui, eu só sou um paroquiano, eu sento todo domingo no mesmo banco, no mesmo lugar, e nunca ninguém veio falar comigo e perguntar o meu nome. Saber de onde que eu sou, nada, nunca. Só me entregam o bendito do folheto da missa e acabou. Essa é a acolhida resumida da comunidade, entendeu? Então, como que a gente pode, a partir de uma análise, usando inclusive a IA, para que a gente possa ir trabalhando isso? Claro que exige da gente, da comunidade, às vezes, um investimento, mas que na maioria dos casos nem é tão alto assim, porque a IA tem cada vez mais ficado mais barato fazer isso, né? O trabalho.
e quanto de benefício a paróquia vai ter também se investir nesse tipo de tecnologia, né? Então, dá para usar e é super legal. E tem muita opção, né? Sim. Deixa eu fazer outra, tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Podemos confiar do conteúdo doutrinário da IA quando solicitamos auxílio na formação? A Rosane está perguntando. Boa pergunta, Rosane. Isso é muito interessante. Quer falar, Michel? Quando a gente vai... A IA, ela é... Vamos chamar ela de agnóstica, tá, gente? No sentido do que a ideia da IA, ela não pesar para nenhum lado, não ter vieses, essa é a ideia, né? Então, quando a gente for conversar e falar sobre assuntos da igreja, fala para ela que você quer respostas baseadas no seu dogma, né? No que você acredita. Senão, ela pode trazer qualquer coisa, né? Então, você fala, ó, baseado no que a igreja católica, apostólica, romana acredita, como proceder em casos de divórcio, em casos de pessoas querendo se divorciar. Ela vai trazer aquele assunto baseado nisso, né? Talvez se você está começando hoje, ela ainda não sabe quem você é, ela vai trazer um conteúdo meio aleatório, até jurídico, de repente. Mas ela, aos poucos, no chat do GPT, por exemplo, Gemini também, ele vai guardando memórias, entendendo quem você é, e conforme você vai conversando, ele se mantém no seu contexto de vida, na sua fé, nos seus valores, né? E ele se mantém nisso, mas você tem que ir informando aos poucos. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que ajuda também nesse processo. Lembra que eu falei que a IA precisa de contexto, certo? Então, quanto mais contexto você trazer, melhor. Então, vou dar um exemplo do que eu fiz para o redator da Dominus, para a gente já ir quase para o encerramento. Mas vamos lá, aqui, ó. Eu estou num assistente, eu criei um James, que eles chamam, que é um assistente. Aqui eu disse que, ó, ele é o redator da Dominus, você trabalha como redator na Dominus, evangelização em marketing, sua missão é produzir conteúdos para o blog, semanalmente, pelo menos um conteúdo por dia. E aí aqui, ó, eu tenho a base de conhecimento. Então eu subi o manual de redação da Dominus, o planejamento da Dominus e o plano de marketing da Dominus. O que acontece? Você pode subir, por exemplo, livros para cá, você pode passar para ele sites de preferência que você tem, você pode ter uma base de dados para isso. E existe IAs que elas têm a missão, na verdade, de buscar conteúdo fora. Então, por exemplo, a IA, aqui tem um problema da IA gratuita. A IA gratuita, ela não é tão aprofundada, certo? Ela é mais rápida de pensamento, é para coisas rápidas. A Leni precisa de uma mensagem rápida para mandar para o dizimista, ponto, ela vai entregar. Agora a Leni quer criar um manual de formação da pastoral do dízimo, aí é outra coisa. Aí aqui ela vai precisar de contexto. Então, para contexto, é importante usar a IA paga, que você pode pegar ela no modo que eles chamam que é como se fosse um modo cientista ou pesquisador. Porque ela não vai pensar rápido, ela vai buscar tanto informação do que você passou, quanto informações externas. E você pode dizer, vou dar um exemplo do que eu fiz na Dominus. Precisava criar uma reestruturação operacional aqui na agência. Eu disse assim, olha, eu queria que você olhasse para todos esses problemas que eu tenho operacionais, estudasse as metodologias de gestão de projetos ágeis, e baseado nessas metodologias, nos problemas que eu tenho e também nas práticas mais atuais das agências de comunicação, você me apresente um plano de atuação para reestruturar o operacional da Dominus. Aí ela foi lá, passou um bom tempo estudando, esse bom tempo é aí 5, 10 minutos, tá? Nem isso. Até menos. Ela vai lá, pesquisa e aí ela traz contextualizado para aquilo. Então, a Leni vai fazer um manual para liturgia. Então, ela pode pegar e dizer assim: olha, eu quero que você construa um manual de liturgia baseado no diretório atual da liturgia no Brasil, assim, 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 assim. Você pode pegar outras referências católicas
ou autores de renome brasileiro. Aí ela vai lá buscar. Se não tiver, ela vai te informar dizendo que aquele assunto não há muita informação disponível, entendeu? Mas na prática ela tem muito conteúdo. E o legal também é que se você começa, por exemplo, eu subi no Gemini, isso é bacana, porque você pode subir essa palestra, por exemplo, eu posso passar para o Gemini ela, e eu posso dizer assim, a partir de agora eu quero que todo texto que foi escrito e que o Michel assinar, eu quero que você trabalhe com o tom de voz do Michel. Então, toda a redação, ela vai seguir um parâmetro de voz. Então, se o Michel chegou para vocês e disse paz e bem, ela vai pegar isso como a saudação do Michel. Então, o texto do Michel vai começar paz e bem. Entendeu? Então é legal porque a gente pode ir incrementando. Mas é isso, tem mais aqui perguntas, a gente tá. É um assunto super legal, né? Eu passaria a tarde toda falando com vocês sobre isso. Deixa eu ver aqui, tinha uma outra coisa que eu acho que era legal a gente responder, tem várias aqui, mas tem uma IA para uma situação específica ou existe uma IA que comporta todas? Não tem uma IA que comporta todas. Existem IAs que fazem coisas mais melhores do que outras. Então, por exemplo, humanos analisa melhor planilhas, o Gemini também analisa planilhas de forma bem eficiente. O Gemini faz vídeos muito bem, né? Também, né, Sim. Michel? O chat GPT já tem um outro tipo de comportamento. O que eu recomendo? Não fique pegando um monte de IAs. Pegue uma e aprenda bastante com ela primeiro. E depois você vai aperfeiçoando em outras. Porque senão você fica, primeiro, você vai começar a cair na tentação de ficar assinando um monte de IA e o teu cartão de crédito vai lá no alto, e você pode assinar uma IA que você não vai usar com frequência. Então, e às vezes algumas você consegue utilizar só o gratuito, né? Até focando em uma só, você vai dando todo o contexto que você vai perguntando para ela vai sempre baseado nisso, né, te respondendo. Por exemplo, o meu chat GPT, ele sabe lá que eu tenho 5 filhas. Então, ele sabe que, de repente, coloca uma viagem, eu quero fazer uma viagem para não sei aonde. Ele já traz um planejamento, incluindo minhas 5 filhas, sem eu pedir. Então, quanto mais você usa, mais ele sabe sobre você e as respostas ficam mais personalizadas, entendeu? Sim. Mas, gente, é muito legal. Eu acho que toda essa interação de vocês desperta aí um interesse que nós precisamos trazer mais conteúdo sobre isso. Então, fiquem ligados, a gente vai aí organizar para fazer algo nesse sentido. E eu quero responder mais uma questão aqui. O Henrique está perguntando sobre o link para a inscrição do evento de outubro. Lembrando que toda quinta-feira aí, na quinta-feira passada teve, essa quinta também vai ter lá a promoção com desconto especial para vocês. Nós vamos, aqui, assim que acabar, a gente sobe para vocês o link de desconto, tá? Para fazer a inscrição no Summit, lembrando que esse link fica por 24 horas, e aí a inscrição do Summit, alimentação, o kit do evento e a camiseta, que hoje eu não tô com ela. Mas deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ixi, não tenho. A camiseta que é o nosso coração tá na evangelização, que vai a imagem para vocês lá no cardzinho no grupo também, tá? Então vocês podem adquirir com desconto especial e ganham a camiseta. Tá aqui, conseguiram pegar, olha que linda. Todo mundo é doido por essa camiseta, ó. O nosso coração está na evangelização. Então, se você fizer a inscrição pelo link do Esquenta aqui, você vai poder usar essa camiseta lá já no Summit, certo? E aí, quando você... se você tiver alguma dúvida, pode chamar no chat, a gente também responde vocês, e lá no grupo tem a nossa equipe disponível, é só chamar alguém da Dominus que a gente vai responder. Palestra gravada, nós vamos disponibilizar no canal no YouTube e eu quero convidar vocês a fazer uma coisa, mandar o link do Esquenta, do Evangelizar, para uma outra pessoa que você conhece e que não sabia desse evento e que você gostou e participou. Claro, manda se você gostou, aí você vai mandar para ela, para o padre, para as pessoas da sua paróquia, tá bom? É isso, um grande abraço. Michel, muito obrigado, cara. Deus abençoe você, a gente se fala aí. Amém. Estamos juntos. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau. Deus abençoe.